Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Devocional do Casal de hoje. Hoje eu queria falar um pouco sobre prepotência, soberba. 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 12, o apóstolo Paulo diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes nós encontramos muito casais, né? Ou o marido ou a esposa prepotentes, soberbos. Nós temos cuidado de casamentos onde um ou outro age com prepotência e fala com prepotência para o seu cônjuge, com o seu cônjuge. Age com um ar de superioridade. Nós já ouvimos muitas vezes nos nossos aconselhamentos, ou o marido ou a esposa dizerem assim: ele pensa que sabe tudo, ou ela sempre quer ter razão. Essa atitude de soberba é algo que traz muitos conflitos para dentro de um casamento. O apóstolo Paulo diz para nós aqui: se você, aquele que pensa que está em pé, nota que o apóstolo Paulo não está falando nem que é aquele que está em pé, é aquele que pensa, ou seja, pode ser que ele nem esteja em pé, pode ser que ele esteja caído moralmente, espiritualmente, está pensando que está em pé. E o apóstolo Paulo diz: cuidado, cuidado, cuidado para que você não caia, porque você só está pensando que está em pé. Atitude de superioridade com relação não só ao cônjuge, mas com relação aos outros. Deus resiste aos soberbos, vai dizer o apóstolo Tiago. Deus resiste, ele dá graça aos humildes. E nós temos encontrado muita gente assim, e vez por outra até nós mesmos podemos nos encontrar no caminho da soberba, da prepotência. É preciso agir com humildade sempre. Não dá para a gente achar que sabe tudo, porque nós não sabemos tudo. Não dá para achar que entendemos de tudo, porque nós não entendemos de tudo. É preciso que nós nos curvemos diante daquele que conhece todas as coisas, daquele que tem todo o poder, daquele único que pode tudo e que sabe tudo, que é Deus. E quando nós falamos de casamento ainda, a coisa se estreita mais ainda, esse conceito, porque no casamento, sim, é que eu devo me comportar com humildade. É no casamento, e é justamente ali, nesse tipo de relacionamento com com o esposo, com a esposa, que você deve agir com humildade em tudo que você fala, em tudo que você pensa, em todas as suas ações. Mas é justamente dentro do casamento que nós encontramos situações em que nós somos chamados a agir com prepotência, a agir com desprezo, a agir com soberba com o nosso cônjuge. Sim, nós temos muitas situações em que as desavenças acontecem, em que a ira acontece, e aí nós para sobressairmos na discussão ou para ganharmos a discussão, nós, vamos dizer assim, subimos no altar. Nós queremos falar um pouco mais alto, nós queremos dizer que a nossa opinião é que vale, nós queremos fazer valer aquilo que pensamos, e aí, nesse momento, nós somos levados a agir com soberba, com prepotência. E é exatamente aí que, segundo o apóstolo Paulo, nós caímos. Cuidado, diz o apóstolo, veja que você não caia, tome muito cuidado, porque essa atitude de achar que você está em pé
Ou seja, essa atitude de achar que você é superior ao seu esposo, à sua esposa, vai fazer você cair um dia. É o primeiro passo para a queda. Sim, lá em Provérbios, inclusive, o autor, no capítulo 12, ele diz que o orgulho precede a queda, o orgulho vem antes da queda. É preciso então que você recue um pouco na sua prepotência, na sua humildade, passe a olhar para dentro de você mesmo com muita honestidade, com muita sinceridade, pedindo, como pede o salmista: sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, conhece os meus caminhos, sonda-me. Então peça ao Espírito Santo para te sondar o coração e para te dizer aonde você está se achando superior ao seu esposo ou à sua esposa, para que você reveja essa atitude e você agora baixe a bola, né? E se comporte humildemente diante do seu esposo. E isso às vezes acontece porque, como a gente diz, a gente não quer dar o braço a torcer, né? A gente não quer, nós queremos fazer valer a nossa voz, nós queremos dizer que nós somos mais capazes, mais inteligentes, somos superiores mesmo ao nosso cônjuge. Não faça isso, dê um passo para trás, reveja tudo aquilo e aonde você tem se comportado de uma maneira soberba, porque isso vai te levar para a queda. E isso vai fazer com que o seu casamento entre em conflito diário às vezes. E nós já cuidamos e temos cuidado de casais que têm conflitos quase que diários, porque por causa de atitudes soberbas, ou do esposo ou da esposa, que não quer reconhecer o erro, que não quer se humilhar diante um do outro, e aí, por não ceder, por não reconhecer, por não dar o braço a torcer, ele tem essa atitude, e aí lá na frente, o casamento cai. Cuidado se você pensa que está em pé, para que você não caia. E aí Jesus vem e nos dá a receita. Quando ele estava no Getsemane, no jardim de Getsemane, ele disse para os discípulos assim: orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. A receita para isso é: ore, vigie, fique atento, fique vigilante, como o atalaia está lá em cima da torre olhando os passos do inimigo. O atalaia era aquele soldado nas cidades antigas que ficava olhando os passos do inimigo. Hoje é a equivalência talvez a um radar, né? A um radar que vai detectar as naves, os navios do inimigo. Fique atento como um radar, o tempo todo olhando. O inimigo do seu casamento vai querer colocar soberba no seu coração. O inimigo do seu casamento vai querer derrubar o seu coração, vai querer destruir o seu casamento. Aliás, ele vai trazer para o seu coração a prepotência para que vocês briguem, para que vocês discutam, para que vocês não cedam, para que vocês não reconheçam os próprios erros. Você pensa que está em pé? Diz o apóstolo Paulo. Cuidado para que você não caia. Ore, vigie. Deus te deu essas armas espirituais da oração e da vigilância para que você se tornasse humilde e visse que o inimigo está fazendo armadilhas para o seu casamento. E se você ficar soberbo, você vai cair nessa armadilha. Não caia nessa. Fique atento. Que Deus abençoe o seu casamento.